Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada também, independentemente do horário que você estiver escutando esse podcast. Eu sou o apresentador Miguel Zelani e estou aqui com o apresentador Josimar. Fala aí, rapaziada, tranquilidade? Estamos aqui com o Dr. Hered, especialista em apneia do sono, e a doutora Lívia, especialista em malformações. Oi, bom dia. Bom dia! Hoje falaremos sobre a malformações de Chiari e como ela se relaciona com a apneia do sono. Antes de nossos doutores começarem a discutir suas teses, em resumo, a malformação de Chiari está completamente ligada à apneia do sono, por conta dele estar afetando diretamente a parte do crânio que seria um defeito estrutural do cérebro e na medula espinhal, que ele acaba atingindo a transição crânio-vertebral, que é o controlador central da respiração. Assim podendo causar dificuldades na respiração durante o sono. Pelo que eu vi, existem dois tipos de malformação na Chiari, que é do tipo 1, que dá normalmente em adultos, e do tipo 2, que é normalmente em crianças. E poderias nos dizer como é essa malformação? Bom, diferente do que muitos pensam, a malformação de Chiari não é uma patologia única. Existem 4 tipos de acordo com a formação do cerebelo. O primeiro tipo é quando o cerebelo se estende até um orifício na base do crânio. É chamado de forame magno. Só que nesse orifício só pode passar a medula. No tipo 2 é quando o cerebelo e o tronco se estendem até o forame magno. Já no tipo 3, mais raro e mais severo, é quando o cerebelo e o tronco se estendem para o forame magno, além de atingirem a medula. O tipo 4 é incompatível com a vida, já que não há o desenvolvimento do cérebro. Então, uma curiosidade que eu andei pesquisando é a origem do nome Chiari, da malformação. Foi descrita pela primeira vez pelo patologista austriaco Hans Chiari, no fim do século XIX. Bom, e como se encaixa a ressonância magnética nessa malformação? O aparelho de ressonância magnética, ele veio para ajudar e facilitar a vida do médico, porque ele envia ondas magnéticas para uma tela de PC que vai mostrar o seu corpo ou a parte que o médico indicou para fazer a ressonância. E é um exame muito simples, mas tem que tomar muito cuidado também. Falar um pouco sobre: você entra na sala de ressonância magnética sem nenhum aparelho eletrônico, sem nenhum objeto metálico, brinco, essas coisas assim, cordão, e você deita na máquina de ressonância magnética, e o exame vai começar, e você tem que ficar parado, senão vai dar alguma interferência na imagem e não vai ficar nítido para o médico ver e visualizar depois. E antigamente, quando a gente tinha algum sintoma, quando tinha alguma coisa que precisava fazer ressonância magnética, a gente não fazia, porque não existia. Então, o que o médico fazia? O médico fazia uma análise geral em você e por isso ele tentava descobrir se você tinha algum problema, alguma coisa, se você estava bem e tal, fazendo esse exame geral, mas não tinha nenhuma ressonância naquela época. E possui alguma consequência além dessa compreensão? Então, assim como muitas patologias, a malformação possui algumas anomalias conjuntas. Uma delas é a seringomielia, que vem acarretando dilatações hídricas no interior da medula. A seringomielia é definida como uma cavidade, só que preenchida com líquido no interior da medula. Outra anomalia é a invaginação basilar, determinada pela invaginação do contorno ósseo do orifício occipital, em direção ao interior da fossa posterior. Aí, acabei lembrando, um amigo meu lá de Minas Gerais me falou um pouco sobre o controle de respiração durante o sono. Se você estiver vendo isso, abraço, Thiago, você é fera, meu mano. Voltando, ele me falou que por meio da polissonografia, também conhecida como exame do sono, que é um exame que eles veem por meio de um gráfico as variáveis para ver onde acontece o distúrbio do sono. Assim, o sono é dividido em 2 tipos: o NRM, que é o Non-Rapid Eye Movement,
que é dividido em 4 estágios, sendo os 2 primeiros a superfície e os 2 últimos bem mais profundo. E também tem o REM, que é o Rapid Eye Movement, que busca observar os estados de ativação do cérebro durante o sono e do tônus muscular corporal, que se mantém diminuindo em relação ao sono do NRM. Quais são os sintomas e quando ocorre? Dor de cabeça é um dos principais sintomas. Também a dificuldade do equilíbrio, a perda de coordenação motora e também os problemas visuais, incluindo tontura. Bom, normalmente acontece durante a formação do feto, mas pode ocorrer raramente na vida adulta. Quando ocorre na vida adulta, a causa é a diminuição do líquido cefalorraquidiano, gerado por infecções, pancadas na cabeça, inalação de algumas substâncias tóxicas. Mas qual o tratamento? Remédios para dor podem resolver, mas o tratamento mais severo inclui a cirurgia do crânio com o objetivo de descomprimir a medula e permitir a circulação do líquido cefalorraquidiano. Agora, para a gente fechar o nosso programa com chave de ouro, eu peço para a doutora Zanotti, falar um pouquinho sobre os distúrbios respiratórios do sono. Alguns dos principais distúrbios respiratórios do sono são a síndrome da apneia hipopneia obstrusiva do sono, a síndrome da apneia central do sono, a síndrome da hipoventilação do sono e a síndrome da respiração de Cheyne-Stokes. A síndrome da apneia e hipopneia obstrusiva do sono é caracterizada por episódios de obstrução das vias aéreas superiores. A síndrome da apneia central do sono é caracterizada por episódios recorrentes de apneia na ausência de obstrução das vias aéreas superiores, que normalmente leva à dessaturação do oxigênio, despertares recorrentes e sintomas diurnos. A síndrome da hipoventilação do sono é definida pelo aumento anormal do PCO2 durante o sono e hipoxemia intensa. A síndrome da respiração periódica é caracterizada pela flutuação clínica da respiração, com períodos de apneia central ou hipopneia, alterando com períodos de hiperpneias com um padrão gradual e crescendo e decrescendo com a respiração. Obrigado pelo comentário, doutora Zanotti, e eu queria agradecer a presença de vocês, doutores, aqui no nosso podcast, e eu queria agradecer a todos os nossos espectadores que estão nos assistindo sempre, nos acompanhando. Muito obrigado, um grande abraço para vocês, beijo, tchau.